Vamos aqui a mais uma aula de interpretando frases em inglês. Aqui, em cada uma dessas aulas, eu separo uma frase em inglês bem rica em estruturas, bem completa, com várias coisas para a gente poder abordar aqui dentro dessa frase, para que você seja mais presente de estruturas do inglês. Para que as estruturas que você veja nessa frase não te ajudem só a entender essa frase, mas que te ajudem a entender as suas próprias frases que você encontrar no seu dia a dia, que usarem frases e estruturas parecidas com essas aqui que você está encontrando. Tudo bem? Então vamos lá. A frase que eu separei hoje é a seguinte: If you clean your closet, you won't have to rummage through it every time you need something. Vou ler mais uma vez. If you clean your closet, you won't have to rummage through it every time you need something. Que significa, se você limpar seu closet, como a gente fala em português, seu closet, você não vai ter que vasculhar ele toda vez que precisar de alguma coisa. Vamos aqui desvendar essa frase parte a parte do que está acontecendo aqui. Nossa frase começa da seguinte forma, com o if. Esse if que aparece logo no começo é o nosso se. Talvez seja uma das coisas mais fáceis de entender nessa frase. Você está dando uma condição. Olha, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa. Por exemplo, olha essa frase. E aí, você sabe se ela veio para a festa? Aí você fala da seguinte forma. If you go there, you will know. Você sabe se ela vai para a festa? Se você for lá, você vai saber se ela veio para a festa ou não. Não precisa nem focar em entender tudo que eu estou mostrando nesse exemplo aqui. Mas olha só o if atuando para passar uma condição. If you go, se você for. If you clean, se você limpar. If I stay, se eu ficar. If you try, se você tentar. Beleza? Bem tranquilo utilizar o if para passar uma condição, se acontecer alguma coisa. E a condição que ele passa aqui, a ação que aparece, é o clean, que significa limpar. Simples e direto. Clean your room poderia ser um pedido que eu passo para você. Clean your room. Limpe seu quarto. Pode ser limpe, pode ser arrume, pode ser organize. Como você vai traduzir, não importa. Tá bom? Só importa você entender que esse sentido de organizar, de limpar, de arrumar, de pôr em ordem, de tirar a bagunça, tradução não importa. Clean your room. Só que o que aparece nessa frase é o if you clean your closet. Closet, galera, é aquele armário que você faz no seu quarto para poder guardar roupas. A gente chama em português de closet, né? Meu closet. Em inglês, a pronúncia dele é closet, right? Se você limpar seu closet. Vinícius, então esse your que aparece tanto nesse exemplo quanto nesse exemplo é o teu, que pertence a você? Sim, é esse mesmo. Por exemplo, your responsibility. Sua responsabilidade. Eu tô falando sua, mas é para você saber que é o teu, que pertence a você. É porque eu não falo teu em português. Eu nunca uso a palavra teu, tua. Eu sempre falo seu, sua. Mas sabe que pertence a você. Pertence a você com quem eu tô falando. Your chance. É a tua chance. Eu vou colocar a tua chance só para você saber de novo que é o que pertence a você. Your brothers. Significa os seus irmãos. Tudo que é teu é apontado com your. Alright? So, if you clean your closet, significa se você limpar o seu closet. O que vai acontecer se você limpar o seu closet? You won't have to rummage through it. Vamos falar um pouco sobre esse you have to, depois eu volto para falar do won't, tá? O have to é o que você usa para falar que você vai ter que fazer alguma coisa. A necessidade precisa fazer alguma coisa. Por exemplo, I have to try significa eu tenho que tentar. Esse é o nosso eu tenho que fazer. Você está falando necessidade de fazer. Vale para qualquer pessoa, qualquer ação. We have to go. Nós temos que ir. Posso falar dela, por exemplo? Posso. She has to sleep. A única diferença aqui é que o have se tornou has, porque está com o she. O she, o he e o it mudam um pouco as ações quando elas estão no presente. Então, por isso que have vira has. Mas você não precisa nem se focar nessa regra, é só entender que eu posso falar I have, you have, we have, mas caso seja ele e ela, fala she has, he has, it has. Tudo bem? Ela
tem que dormir. E já pode cair uma pergunta aqui. Vinícius, eu conheço o need, que significa precisar fazer, necessitar. Valeria usar o need aqui? Tipo assim? I need to try. É a mesma coisa, né? Eu tenho que tentar, eu preciso tentar, eu necessito tentar. Pode usar sim o need, you have. Eles são duas formas diferentes de falar a mesma coisa nesse contexto. Falar I have to go, I need to go, I've got to go, I gotta go, I must go, é tudo a mesma coisa. São formas diferentes de dizer a mesma coisa que a gente tem no português. Eu tenho que ir, eu preciso ir, cara, necessito ir. São formas diferentes, mas para passar a mesma ideia. Esteja aberto a formas diferentes de dizer a mesma coisa. Alright? We have to go também poderia usar. We need to go, tá tudo bem. Nós temos que ir. So, com isso em mente, eu falo aqui, you have to rummage. Esse rummage through significa você vasculhar alguma coisa procurando. Imagina que você perdeu sua chave, aí você fica vasculhando as suas gavetas. Isso é rummage through. Eu falo como se fosse o bloco rummage through, porque, na verdade, quem passa mesmo a ideia de vasculhar, de procurar, de fuçar procurando por aquilo, é o rummage sozinho. Só que ele vai geralmente ser acompanhado pelo through. Então, como vai aparecer rummage through, a maioria das vezes, já deixei o through aqui. Por exemplo, olha essa frase aqui. I rummage through... A pronúncia disso aqui é through, tá? Through. Põe a pontinha da língua entre os dentes e sopra. Through. I rummaged, vou colocar o passado, I rummaged through everything. Eu vasculhei tudo, eu fucei tudo, eu procurei em tudo. Tem lá, imagina que tem um monte de coisa, um monte de bagunça. Você fala, I rummaged through everything. Eu procurei em tudo. Tá? Só que vamos lá. Nessa frase aparece, you won't have to rummage through. Que significa que você não vai ter que fazer aquilo. Esse won't, que eu vou colocar em outra cor aqui para facilitar, vou colocar nesse verde claro. Won't significa que não vai acontecer. Ele é o futuro na negativa. Por exemplo, se eu falo para você assim, you won't go anywhere. Significa, você não irá a lugar algum. Porque o go significa ir e o go é você vai. You won't go significa que você não irá, você não vai fazer essa ação de ir. Na verdade é you, né? Faltou colocar you. Eu fiquei falando you e escrevi I. You. Outro exemplo. I won't call her. Eu não vou ligar para ela. Eu não vou ligar no telefone dela. Não vou fazer uma ligação para ela. Won't significa que não vai acontecer. Won't é o negativo de will. Talvez você conheça o will, que ele é dessa forma assim, que significa que você vai fazer a ação no futuro. I will call her. I will call her. Vou ligar para ela. Aí sim, significa que vai acontecer. Beleza? A negativa de will é won't, que como alguém já mandou aqui no chat, é o will not, né? Esse won't, ele é a mesma coisa que o will not. I will not call her. É uma contração, beleza? Assim como a gente faz contrações no português, tá? A gente transforma o para em pra. Will not foi contraído para won't, tá? A gente não fala pra você ver, a gente fala pra você ver, né? Pse, pse. Esse pse é para você, né? Right? So, o inglês também tem essas contrações. Will not se tornou won't. Só que na fala mesmo, na prática, pouquíssimas pessoas vão acabar falando will not. As pessoas só falam will not quando você quer ser muita ênfase naquilo, você quer dar muita força. Por exemplo, a pessoa tá falando, você vai ligar para ela, você vai ligar para ela, e você fala, I will not call her. Você está colocando bastante força no not para enfatizar que você não vai fazer, tá? E I won't passaria a mesma ideia. So, if you clean your closet, se você limpar o seu closet, you won't have to rummage through it. Você não vai ter que fuçar e vasculhar. Rummage through it. Esse it serve para você substituir alguma coisa que apareceu antes. O que é esse it nessa frase? Your closet. Se você limpar o seu closet, você não vai ter que vasculhar o seu closet. Para não ter que falar o seu closet duas vezes, a gente fala ele.
Se você limpar o seu closet, você não vai ter que vasculhar ele. A gente usa o ele no português, né? O certo seria o vasculhá-lo, né? Com lo. Só que é o ele, de qualquer forma. Em inglês, para você não ter que falar duas vezes, if you clean your closet, you won't have to rummage through your closet. Substitui o segundo your closet por it. Essa é a função do it, substituir uma ideia que você já sabe qual é. Alright? So if you clean your closet, you won't have to rummage through it every time you need something. Every time significa toda vez. Vinícius, qual que é a diferença de every time, assim, separado, para o every time junto, que eu já vi? Tem esse every time e tem esse every time. Qual é a diferença entre os dois? Esse aqui é o tempo todo. Por exemplo, você grita comigo o tempo todo. You yell at me every time. Agora, esse aqui é toda vez. Por exemplo, toda vez que você vem, eu fico feliz. Every time you come, I feel so happy. Ok? So, essa é a diferença principal entre every time e every time. Outra coisa, uma diferença de pronúncia. Esse every time aqui tem uma força de pronúncia mais forte no time. Every time. Já esse aqui tem uma força de pronúncia mais forte no every. Então fica every time e every time. Eu sei que é bem sutil, não é tão óbvio, tá tudo bem se você não percebeu, mas é uma coisinha que você vai acabar notando ao longo do tempo. So, if you clean your closet, you won't have to rummage through it every time, todas as vezes que o quê? You need something, que você precisar de alguma coisa. Tá bom? Então, olha só que interessante. Eu posso usar o every time assim para falar de qual que é a ideia. Por exemplo, toda vez que você vem. Every time you come. Se eu fosse falar, toda vez que eu acordo cedo, eu falaria assim, every time I wake up early. Aí você continua a frase. Toda vez que acordo cedo. E o que aparece nessa frase é every time you need something, que significa toda vez que você precisar de alguma coisa. Então essa frase, tá vendo? Aqui eu coloquei alguma coisa, aqui eu coloquei algo, tradução absoluta não existe. Você traduz cada ideia como quiser. Não importa a tradução absoluta, o importante é passar a ideia. Se você vai traduzir something como algo, como alguma coisa, não importa. So, essa frase, apesar de você olhar para ela de cara e parecer uma frase comprida, ela é uma frase que usa estrutura simples. Usa o if aqui no começo, usa o your para falar de posse, won't, que é o futuro na negativa, o have to, expressão de uma necessidade, o it, que é uma das primeiras coisas que você aprende, que serve para substituir um termo, you need something, de novo aqui tem uma ação no presente. Então é uma frase com estrutura simples. Para você pegar essa frase, te falta talvez só contato com a língua para você ver uma frase grande com muitas estruturas, ou vocabulário mesmo. Talvez se você não conhecia essa palavra, alguma palavra daqui, agora você conhece. É uma questão de cada dia você entender mais frases em inglês, para que você perceba que inglês não é tão difícil quanto parece. Tá bom? Essa é uma questão de você conhecer as pecinhas. Então, para fechar a nossa frase, if you clean your closet, you won't have to rummage through it every time you need something. Vou ler mais uma vez devagar. If you clean your closet, you won't have to rummage through it every time you need something. Ok? Se você não pronuncia, se sente que você não consegue pronunciar alguma das palavras, também tá tudo bem. Pronúncia é uma coisa que vem ao longo do tempo e você vai pegando também ao longo à medida que você vai evoluindo nos seus estudos. É só uma questão de criar uma rotina de bastante contato com o inglês e deixar o tempo agir. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês.
E se você quiser receber ainda mais sacada de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.